não tem como se levantar para ensinar. Outra coisa também que eu aprendi no decorrer é que a vida cristã, o evangelho, não é o tanto que você sabe, mas sim o tanto que você pratica ele. A vida cristã não é o tanto que você sabe, sim o tanto que você pratica ele. Essas coisas que Deus vai nos ministrando ao nosso coração, eu guardo eles como alguns marcos na minha vida, para que eu possa seguir em frente. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos meditando em Judas. Os irmãos não precisam se levantar. Os irmãos podem ler sentado mesmo. Judas, ele só tem um capítulo, né? O versículo é o 12. Aleluia. Nós vamos voltar e vamos estar falando sobre o fundamento da vida cristã. A vida cristã, ela tem práticas espirituais. E nós já falamos sobre esta prática e vamos continuar falando até que você tenha uma experiência nessa prática. Nós estávamos falando sobre vida de oração na última quinta-feira que nós se reunimos aqui para meditar na palavra, e hoje vamos continuar falando sobre oração. Judas, só tem um capítulo, versículo 12. Judas fica antes de Apocalipse. Se você não achou, chega em Apocalipse, volta para trás. É um livro que tem poucas folhas. Vai lá no versículo 12, está escrito assim, ó: esses são o que mancha as vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levado pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está a eternidade reservada a negritura das trevas. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras e impiedades, que impiamente cometem, e por todas as duras palavras que os ímpios pecaram e disseram contra ele. O 16: esses são os murmuradores, queixosos da sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando pessoas por causa de interesse. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E esses são os que causam divisões sensuais, os que não têm o Espírito. O 20: mas vós, amado, edificando a vós mesmo sobre vós na santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando as misericórdias do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Aleluia. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto aonde está falando sobre a vida da maioria dos cristãos atuais. Esses cristãos são nuvens sem água. O que é uma nuvem sem água? É quando arma aquele tempo e você pensa assim, vai dar chuva, mas o vento sopra ali e se espalha tudo. São pessoas que não têm uma firmeza. Não tem uma firmeza. Às vezes você tem uma expectativa, cria uma expectativa sobre eles e não tem. E como nós saímos desta vida, irmãos?
dessa vida, vamos dizer assim, de altos e baixos. Como nós podemos sair dessa situação e ir para uma vida firme, uma vida cristã firme, na prática da oração. E nesses últimos tempos nós precisamos de intercessores, pessoas que Deus chamou para intercessão. Talvez você possa dizer assim: eu me qualifico para isso, eu quero ser um intercessor. Mas Deus, Ele trabalhou na minha vida nesse decorrer desses 22 anos sobre oração. Então, aqui eu vou abrir meu coração. Nós já lidamos com pessoas que se chegasse alguém e cantasse melhor que ela torcia que a pessoa errasse. Nós já lidamos com pessoas que só eles pensam, só eles podem fazer as coisas. Se outro fazer, só ele prega melhor, só ele canta melhor. E o intercessor, irmão, mesmo que ele seja um pregador, mas se tiver outro pregando, ele tem que ficar intercedendo. Ele não pode ter inveja. Ele não pode ter aquela coisa no coração dele. Irmãos, existe uma palavra lá em Tiago que fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Mas às vezes dentro de nós existem fontes de água salgada. E sem a gente querer, às vezes a gente descobre. E quando a gente vai para a oração, Deus vai expor essas fontes. E nós temos que esgotar elas da nossa vida. Nós temos que secar elas da nossa vida. Para o intercessor, não importa quem esteja cantando, não importa quem esteja louvando, não importa quem vai pregar. Você veio para interceder pelo culto. Pelas pessoas que estão ali, para que Deus venha usar o vaso, para que Deus venha tocar nas pessoas. Eu tive uma experiência, Deus me tratou. O meu pastor, ele fazia algumas brincadeiras na hora da ministração e eu não gostava daquilo. E eu, sinceramente, achava assim no meu coração, na minha grande maturidade, que eu pregava melhor que ele. E às vezes eu saía do culto, em vez de sair alegre, saía triste. E Deus começou a me tratar aquilo ali. Irmãos, sabe, se nós não achar o lugar de oração e não começar a edificar a nossa vida, igual Jesus falou sobre aquelas duas casas, são dois cristãos ali. Um construiu sobre a rocha. Às vezes nós pensamos assim, que todos os cristãos constroem a casa sobre a rocha. Não, irmão. Jesus falou de dois cristãos, um construiu a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Mas construir a casa sobre a rocha demanda mais tempo, demanda uma fundação muito forte. E a vida de oração faz parte da fundação. Essa fundação, irmão, tem que ser cavada e se gasta muito tempo. E na fundação é um investimento que não aparece. Se você vai construir um prédio, você vai gastar bastante tempo na fundação. Você vai chamar um especialista, ele vai ver o terreno ali. O engenheiro vai mandar fazer um exame naquele terreno, quanto tem que cavar para que... E quanto mais alto o prédio, maior tem que ser a fundação e mais firme tem que ser a fundação. Agora, se você quiser construir um casebre, se você quiser construir um barraco, não precisa fundação, irmão. Faz um buraquinho ali, coloca um pauzinho aqui e ali e está pronto. Mas tu quer uma coisa grande, vai para a oração. Vai para a oração, porque a oração é o fundamento. Oração em língua, gastar tempo na adoração, sabe? Às vezes nós somos conduzidos aqui pelo irmão José, ou pela Marceli que canta, pelas irmãs que cantam, a adorar, mas só que, irmãos, não passa aqui, ó, adoração. A adoração que é feita no culto se torna muito mecânica. Entendeu? Você está adorando, às vezes Deus está... o ministro está adorando palavras de adoração ali, mas não está passando no teu coração. Existe um tipo de adoração que você vai lá na presença do Senhor e começa a adorar pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele fez. Você começa a adorar na beleza da sua santidade e aí você vai falar palavras de adoração.
Porque as pessoas pensam que adorador é somente o que louva. Se fosse assim, eu não seria um adorador, porque eu não louvo. Então, adoração, oração, mas adoração é pessoal, irmão, não é artístico. E eu percebo a maioria, meu Deus, irmãos, o que o pessoal mais gosta é título e de oportunidade. Vai para a fundação, gasta tempo orando, gasta tempo buscando a presença de Deus. Você vai criar raiz forte. Sabe, a oração não é uma coisa que vai haver mudança do dia para a noite. É igual você plantar uma árvore. Você não vê ela crescer. Ela vai crescendo devagarzinho, ela vai crescendo. Existe uma planta lá do japonês que ela não aparece anos e anos. Ela fica... Eu não vou arriscar falar o nome dela. Mas ela fica anos e anos bem pequenininha, aparentemente. Ela só vai largando raiz, só largando raiz. Porque a hora, de repente, do nada, ela se levanta ali. E ela cresce rapidamente, porque ela tem uma fundação muito forte. Ela cria muita raiz, porque ela cria uma sustentabilidade para o seu ministério, para a sua vida. A árvore, ela é uma empresa, a árvore é uma vida ali. Ela precisa pegar água e vai ter momentos de crise, ela precisa ir bem fundo para puxar água, porque se passar por momentos de crise, ela vai ter que continuar sustentando para cima, aquilo que ela criou para cima. E quanto mais você tiver um projeto de crescimento, mais você tem que ir para a fundação. E nós temos que sair, irmãos, da carne e entrar no Espírito. Porque aqui, Judas, ele descreveu a maioria dos crentes são murmuradores, queixosos da sorte, andam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha o que eu vou te dizer. Nós temos que treinar nossa fé sobre andar na direção de Deus. Só que a dificuldade que eu tenho, irmãos, é assim, eu percebo os cristãos, eles querem dar direção para os outros e a vida deles torta. Não, irmão, não que você vai ter que endireitar 100% a tua vida para você ser um pregador. Não estou falando isso. Mas invista tempo na fundação e começa a acertar as coisas, porque você quer dar direção para os outros e a tua vida está torta. Entende? É a mesma coisa, não tem como, irmão. Você tem que exercitar a fé na direção de Deus e ver o que Deus tem para a tua vida. E você ser firme nisso, você tem uma direção, você tem que saber onde você vai chegar em Deus. E daquele momento em diante, você vai poder dar direção para os outros. Se você está perdido, um cego guiando outro cego, aonde vai dar isso? Aonde que vai dar isso, meu Deus? Vai cair no mesmo buraco. E é triste realidade, irmãos, é a triste realidade. Havia um certo pregador que Deus ministrou algo no coração dele. Ele morava num bairro chique, num bairro bom, e ele passava por uma casa grande, mas cheia de mato, uns carros velhos lá no pátio, mal pintada, tudo desajeitado. E os vizinhos, como era um bairro chique, os vizinhos, para valorizar o bairro lá, eles queriam dar um jeito de arrancar aquele abençoado de lá. Fizeram até um baixo-assinado, foram fazer proposta para ele vender. E o homem não saía de lá. Parecia que aquele homem foi plantado lá para incomodar, para tirar a paz dos vizinhos. Tinha animais lá, tudo mal cuidado, uma tragédia. E um dia ele falando, meu Deus, mas por que esse homem, né, não se alinha? Por que ele não arruma isso aí? Por que ele não tira esses carros, vende tudo e compra um carro bom? E para que ele tem todas essas coisas aradas? Por que ele não limpa? O Espírito Santo falou para esse pregador, falou assim, ó, o jeito que está a casa dele é a vida dele. Ele está externando uma coisa que está dentro dele, aquilo ali. E o pastor falou que só quando ele morreu, os filhos venderam, foram lá e daí foi organizar aquilo.
E quando ele contou esse testemunho, eu lembrei do irmão, não vou falar aqui porque nós temos na gravação, mas tinha um irmão que ele ganhou bastante dinheiro fácil, assim, mas honesto. Deus abençoou ele com dinheiro. Só que eu percebi, irmão, que o dinheiro não houve mudança nenhuma na vida dele. Ele fez uma casa bonita, irmãos, mas por dentro ele caprichou, mandou o pedreiro terminar, ele terminou a casa, mas era uma desorganização total. Os móveis eram novos, irmão, mas logo se espedaçou. Ele comprou carro novo e logo estava abandonado os carros lá. Se não houver mudança aqui dentro, irmão, não adianta você ganhar na loteria. Porque logo, se você comprar uma casa com piscina, logo vai ter bicho lá na piscina. E todas as coisas vão estar desorganizadas, porque se você não trabalhar aqui dentro, irmão, e tudo aquilo que você vai trabalhar aqui dentro vai externar para fora, na tua vida, nos teus negócios. Aleluia, Jesus. Se você começar a trabalhar e edificar a tua vida, porque aquele que ora em língua, aquele que gasta tempo com Deus, ele está edificando a sua vida. Ele está construindo a sua vida aqui fora e logo vai externar para fora. Você quer uma mudança radical na tua vida? Vá para o lugar onde ninguém está te vendo, só Deus. E gaste tempo ali. Que as coisas vão começar a mudar. Não é só na direção, irmão, quando eu demorei muito tempo a me encorajar novamente. Eu, quando me converti, eu me lancei na obra. Mas passei muita dificuldade. Depois parei. Cheguei a um tempo que eu decidi, eu vou ser apacentado. Eu nunca tinha sido apacentado por ninguém. Vou ter que me submeter a alguém, porque aquele que não se submete ao homem que vê, não pode se submeter a Deus que não vê, irmão. Aquele que é pastor de si mesmo, apacenta a si mesmo, aquele que tem a sua própria direção, que não consegue ouvir uma opinião contrária, ele está com dificuldade. Ele precisa de ajuda. E ele vai se estrambilhar daqui para ali, irmãos. E eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, eu tenho que parar. E parei. Fui ser apacentado, fui ser cuidado. E fiquei 9 anos nessa situação. Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil porque eu achava que sabia fazer. Mas ali eu não poderia fazer, eu teria que fazer o que mandasse. E se não me mandasse, eu tinha que ficar sentadinho no banco. E nesse tempo, eu comecei a orar para sair. E Deus começou a me tratar numa área financeira, porque se você não crê que Deus é poderoso para te sustentar, não sai. Porque você vai explorar, você vai extorquir, você vai enganar para você se manter financeiramente. Deus é poderoso para me sustentar, irmão. Deus é poderoso para me sustentar, eu creio nisso. Só que isso aí não foi criado da noite para o dia. Falar da boca para fora é fácil. Eu tenho tanta experiência nessa área financeira. Então, esses dias, nós decidimos ir lá para os índios. E eu falei, vamos levar um cachorro quente? Vamos levar um cachorro quente. Falei com o Gilmar arrumou, só que eu cheguei lá no homem, o homem queria me dar depois das 6h30. Eu falei, nós vamos chegar muito tarde lá. Falei, deixa quieto. Nós já tínhamos abençoado com o moio. Estou contando para acrescentar a fé dos irmãos. Isso não é para me exaltar. Nós tínhamos feito o moio, daí nós ia ganhar o pão. Falei, não, vamos comprar o pão. Fomos em caminho lá para o José, compramos o pão. Chegamos lá, fizemos o culto, foi uma benção. O outro dia, uma irmã ligou para nós ir na casa dela. Irmão, veio o porta-mala da Belina cheio de compra. Uma vez um irmão, esses 2 banheiros que nós fizemos, um irmão falou, eu dou o material. Quando ele falou assim, eu me constrangi, eu falei, eu dou a mão de obra. E pesquisei e fiz um treleléu para achar um bem barato, mas mesmo assim custou 900 e pouco. E parcelado não, peguei e me abençoei, falei, não, Deus vai honrar nós. Irmãos, só de carne, nós quase enchemos o freezer, carne de boi, nós quase ganhamos um boi inteiro. E veio de dinheiro, veio quase 2 vezes mais o tanto, assim, de vereda, assim. Só que isso aí não é... Irmãos,
Eu e a Marceli passamos essa área financeira, por isso que eu falo, se você não desenvolver as áreas na tua vida, por exemplo, que nem eu falei, sobre direção, sobre finança, se você não desenvolver e sair fazendo a obra, sem desenvolver essas áreas, família, são fundação, e você vai desenvolver na oração, vai criar esse ambiente, você vai criar uma estrutura, para que você possa crescer, porque essas coisas vão te segurar quando você começar a crescer. Olha o que eu vou te dizer, nós passamos muito tempo, e parecia irmãos, eu não tenho vergonha de falar, que às vezes nós não tinha pão, e nós ficava sem pão muito tempo, nós tínhamos vontade de comer uma paçoquinha, e nós não comia. Se eu falar que nós comia mandioca frita todo dia, vocês vão dizer, nossa, mas que benção, mandioca frita é boa. Boa para quem mora na cidade é bom, irmão. Só que para quem mora no interior, mandioca se dá para os porcos. Trata porco lá. Aqui está caro, aqui está o valor de carne, mas lá não, lá, irmão, e nós passava semanas assim. Sim. Paçoquinha, doce, não tinha, irmão, não tinha, irmão, comprar uma coisa boa, não tinha. E um dia Deus levantou um irmão, e nós não contava para ninguém, nós era pastor. Nós não contava para ninguém, um dia um irmão foi lá, e daí o homem queria comer, né, não tinha o que comer. Na maneira, a Marceli já estava acostumado. Eu tive que me abrir para ver a minha situação assim. Ele se levantou e falou, vamos orar, a partir de hoje as coisas vão mudar na tua vida. E mudou mesmo, irmão. Mudou, nunca mais passei necessidade. Mas nós temos que ir nessa fundação e ficar ali, exercitando a fé, até que nós podemos desenvolver isso. Para que nós podemos... Irmão, sabe o que eu vou falar? Às vezes você exercita a fé para orar para uma pessoa que tem dor de cabeça. Que nem eu tenho uma fé estrondosa para orar para uma pessoa que tem coluna. Tem uma pilha de testemunho. Eu quero exercitar minha fé em toda a área, mas tem área que você cresce mais. E quando eu falo dessa área financeira, é exercitar mesmo, é oração, é meditação, é buscar nas escrituras e ficar meditando os versículos que falam sobre isso. Então, se você quer crescer, se você quer ter um ministério próspero e abençoado, você tem que depender de Deus. Irmão, a pior coisa é depender de homens, principalmente em ministério. Quer ver pessoas que vêm dizer assim, ó, irmão, ora por mim. Eu estou em uma causa na justiça. E se Deus me abençoar, eu vou trazer uma oferta. Já me prometeram carro. Já me prometeram, irmão, terreno. E eu ia lá, irmãos. E orava, e Deus fazia o milagre. E as pessoas não davam, irmão. Uma vez uma irmã, daí eu já estava experiente já. Uma irmã tinha uma causa lá que estava com terreno lá enrolado os documentos. E vem, irmão, eu vou dar meu carro. É um monstro daqueles bicos chatos assim. E era bom. Daí, se Deus abençoar que esses documentos dê certo, eu orei. E, quando ela falou isso aí, eu já sabia. Falei, você não tem fé para dar isso aí não, pensei. Falei, não, irmão, nem me prometa, irmão. Se tu prometer, eu vou criar uma expectativa. E se tu fizer um voto com Deus, aí você vai ter com Deus, aí vai ter maldição sobre maldição. Eu falei, não faça nada, eu vou orar de graça, não vou te cobrar nada. Não, mas eu vou te dar, eu vou te dar. Irmãos, orei, irmão, ela está até hoje no terreno, mas não chegou o dito bico chato lá. Sim. Então, se você esperar em homens, as pessoas vão te frustrar. E se você criar a tua fé em Deus... Sabe, eu percebo pastores frustrados, obreiros frustrados e tal. Sabe por quê? Porque eles não tiveram uma fundação, irmãos. E fundação, que nem eu falei, não aparece, mas é o que sustenta. Fundação não aparece, mas é o que sustenta. Se você... Eu vou te falar. Quando você resolve orar, eu noto aqui. Eu venho aqui para fazer um ministério de oração, eu falei, eu vou começar às 7 horas. Eu oro ali e me lembro de uma coisa. Na hora que eu me ajoelhei ali, no começo eu levantava e ia lá ver.
Hoje eu me ajoelho ali e falo, não, para aí, eu vou orar. Tente orar para você ver se você não lembra de um monte de coisa para fazer. Nós temos que aprender a ficar na presença de Deus. E não... Outra coisa, nós temos que aprender e ficar lá, irmãos, orando, 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 e descobrir o lugar que Deus fala, porque muita gente, irmãos, sai por aí dizendo, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, e Deus não falou nada, e aí ele se frustra, e depois ele foi a direção de Deus, Deus falou para mim, para tal lugar, e ele se manda para lá, chega lá, não é nada daquilo, e daí ele volta, Deus mandou voltar de volta, daí Deus mandou, irmão, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão, e a maioria estão numa confusão louca. Então fica na presença de Deus e aprenda a separar as vozes dentro de você, o que é você falando, o que é a tua carne falando, e o que é Deus falando. O que é teu ciúme falando, o que é a tua inveja falando. Irmão, você tem que separar as vozes, você vai só descobrir e separar as vozes. Olha, sabe, este lugar de oração que eu estou falando, o diabo está ali. Ele quer impedir você de ir para este lugar. Ele quer impedir porque ele sabe que neste lugar as coisas vão começar a acontecer. Ele vai fazer de tudo para você não ir para este lugar. Mas as pessoas, elas querem todo imediato. Não, irmão. Sabe, eu descobri uma coisa, que se você se dedicar à oração, você vai começar a ver resultado depois de 3 ou 4 meses, pequenos resultados. E a longo prazo você vai vendo mais e mais. Então não cria uma expectativa que você vai começar a orar hoje. Não, irmão. As coisas vão começar a mudar. As coisas, Deus vai começar a girar aqui e ali, as coisas vão começar a acontecer. Você às vezes nem vai perceber as mudanças, mas alguém vai perceber. É igual uma criança. A gente anda direto com os filhos da gente, e daí, quando vem um que faz tempo que não vê, fala, nossa, mas como cresceu? Porque a gente está junto direto e não vê, então às vezes a gente não vê o crescimento, mas alguém vai ver o nosso crescimento. Alguém vai ver uma mudança no nosso ministério. Então, antes de nós sair loqueando para lá e para cá, vamos descobrir esse lugar de oração. E primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é derrubar Satanás daquele lugar, porque ele está ali, irmãos, preparado para impedir você de ir para este lugar. Cada culto vai ser melhor, irmãos, tanto aqui, onde nós for, onde você for ministrar. Tem gente que quer fazer, irmãos, criar o mover de Deus. E as pessoas notam, isso é lata vazia, isso é nuvem sem água. Não cria isso, irmão. O mover de Deus, ele vem natural, e quando ele não vem, fica tranquilo. Às vezes você não vê, eu sempre estou em oração. E às vezes a gente quer ver aquele mover, quer sentir, mas fica tranquilo. Se não vê nada, se você sabe que a tua vida está no altar, que a tua vida está em oração, e às vezes acontece de as pessoas virem testemunhar. Uma vez Deus me tratou sobre essa questão de barulho. Eu estava em oração e buscando, fui no culto. E eu queria ver Deus se mover. E eu era do tipo que gritava até acabar a voz. Mas aquele culto, irmãos, eu andei tanto para chegar naquele culto, acho que uns 15 ou 20 quilômetros a pé, com Samuel nas costas. Arrebentou a bicicleta. Cheguei lá, nós fomos de bicicleta, estrada de chão, poeira, com fome. Chegamos lá, um monte de gente esperando o culto, mas eu não tinha força, irmão. Mas ele cantou uns hinos, e eu ministrei uma palavra, mas olha, Deus que me perdoe. Sim, sabe, para acabar logo aquilo ali, para mim, o negócio era ficar sentado com as pernas para o ar. Só que quando eu fiz o apelo, as pessoas veio chorando. E o Espírito Santo falou assim, não é o teu esforço, é minha ação. Depois daquele dia, parei de me esforçar. Porque quando você quer produzir, Deus sai do negócio. Agora quando você deixa Ele produzir, Ele vai fazer. Deus conhecia meu coração, eu estava com aquela expectativa, mas no caminho as coisas deu tão contrário,
que acabou aquelas expectativas, mas Deus ainda conhecia meu coração. Se converteu uns 3, 4, e a minha maior alegria é quando vejo gente se convertendo. E foi extraordinário aquilo. Foi uma experiência, e depois daquele dia, nunca mais eu esforcei para a presença de Deus vir. Eu sei da minha vida no altar, e eu sei que Deus, Ele vai se mover na vida de um e do outro, dependendo da palavra mais curta que você der ou mais longa. Nós temos que ficar neste lugar de edificação. Eu ponhei os textos lá de Gálatas, mas olha, fica nessa fundação, fica gastando tempo, pare de criar. Às vezes nós criamos um monte de plano, um monte de projeto, mas os nossos projetos não são os de Deus. Eu estou falando isso, mas Deus, Ele ministrou isso sobre isso aqui, porque, irmão, o Samuel tira sarro até hoje. Quando eu fui sair de Quietos, eu falei, com 3 meses, nós vamos estar assim. Eu cheguei aqui, ninguém gosta de escutar a palavra de ensinamento. E eu achava que todo mundo gostava de palavra. Cheguei aqui, eu ia pregar, irmão. Quando eu cheguei, a igreja estava cheia. Onde nós estávamos, a igreja cheia. Eu começava a pregar, todo mundo se levantava. O sistema deles era quem berrava mais. E foi passando 1 ano, 2 anos, cadê os 3 meses? Então eu fiz tudo aquele sonho, mas aquilo era castelo de areia. E Deus falou, para com isso. Vai para a oração, vamos ficar na oração. As coisas vão acontecer no devido tempo. E se nós se manter ali, irmãos, e se você se mantém em oração mesmo, jejum, oração em línguas, se tu for batizado com o Espírito Santo, é uma ferramenta poderosa. Os teus pregadores, que você estima, você vai perceber, você vai dizer, ei, essa palavra já não me alimenta mais, ela é fraca. Porque o Espírito Santo, ele vai começar a ministrar o teu coração. Sabe, o Espírito Santo vai te dar direção. Uma coisa que eu aprendi, Ele mesmo vai ministrar o teu coração. Porque nós temos um mestre que nós deixamos ele de lado. Porque o Espírito Santo habita na minha e na tua vida. E nós deixamos ele de lado, e daí nós saímos daqui para lá e daqui para lá buscando ajuda. E se você ir nesse lugar de oração, e toda decisão que você for tomar, você ficar ali até Deus falar. Não as tuas emoções falar, as tuas emoções você tem que aquietar elas. Eu tinha um sistema de orar tipo um leão na jaula, para lá e para cá. Deus falou, para com isso. Fica parado e começa a orar. Bem tranquilo aqui, que eu quero ministrar para você. Você não para me ouvir. A tua mente está toda perturbada, está aqui e ali, correndo para lá e para cá. Está orando aqui, mas está pensando o que vai acontecer. Pare e fica ali, que eu vou ministrar o teu coração. A Marceli conta que nós temos 22 anos de casado, então de vez em quando nós damos umas peleias, para não dizer treta. Daí, ela fala que quando ela vai orar, Deus dá a direção certa. E ela fala assim, então vou fazer isso. Mas daí quando você levanta, às vezes não faz, mas que Deus dá a direção. E é isso, irmão. Quando você decidir orar, Deus vai decidir tudo por você, vai começar a decidir as coisas. Então, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mundos e fundos. Vai para a oração, fica lá, e as coisas vão começar a acontecer. A nossa ansiedade não move Deus. As nossas preocupações não movem Deus. O nosso desespero não move Deus. Sabe o que move Deus? A nossa fé. A nossa fé. Quando a pessoa vem desesperada orar por você, você já pode dizer, olha, Deus não vai se mover pelo teu choro. Deus não vai se mover pelo teu choro, Deus vai se mover pela tua fé. E se você tem que crescer em fé, é meditando na palavra e orando. Orando, irmãos, as coisas vão começar a acontecer. Eu vou terminar por aqui, eu fiquei só aqui. Eu marquei um monte de versículos, mas vou ficar aqui. Feche teus olhos. Sabe,
Não é o tanto que você vai ouvir sobre oração. Não funciona assim. É o tanto que você vai começar a fazer. Eu sei tudo sobre oração, eu posso até pregar sobre oração de tanto que o Emerson fala sobre oração. Mas que tal se você começar a praticar? Daí você vai começar a ter os frutos disso. Não sei se você precisa de louvor, mas põe um louvorzinho, vai orando. Quando acabar as palavras, começa a orar em língua. Ora no Espírito. Pode repetir palavras de adoração. Adoração não vai mudar Deus, vai mudar você. A oração não vai mudar Deus, Deus é imutável, vai mudar você. Você vai sair do campo da incredulidade e vai entrar para o campo da fé. Você tem que criar um hábito de se manter em oração. Irmão, mas é tão difícil, a mente vai tentar fugir, os pensamentos vão vir para lá e para cá, mas você tem que puxar, vem para cá, vamos continuar adorando, vamos continuar buscando, vamos continuar. Irmão, não tenho tempo, a minha vida é uma correria, pois bem, a minha também é, e eu estou no trabalho, eu estou orando, no serviço, em casa, todo o tempo que eu posso, eu estou em meditação e orando. Este é o lugar de oração, este é o lugar que você tem que ficar. Se você puder ficar no teu quarto, glória a Deus, mas se você não puder ficar no teu quarto, vai fazendo teus afazeres e vai orando. Sai da vida da carne, sai da vida da confusão, sai da vida da murmuração, do queixume, da reclamação, e começa a entrar no campo da fé, começa a se firmar na palavra, se agarrar no Senhor, e o Senhor vai começar a trabalhar na tua vida. Aleluia. Começa a olhar pelas promessas do Senhor, para aquilo que Ele tem para você e para a tua vida. Tudo aquilo que Ele tem para você, creia que Ele pode fazer isso e muito mais, porque para Deus nada é impossível. Você está no campo da fé, e aí tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha produzir mudança, que essa palavra venha produzir vida, Senhor. Que essa palavra venha mudar cativeiro, venha mudar a situação, Senhor. Em nome de Jesus. Se você quer uma mudança na tua vida, se você não está feliz no rumo que a tua vida está levando, começa a praticar uma vida de oração, uma vida de meditação. No começo não vai ser fácil, mas Deus vai estar contigo. Em nome de Jesus, Senhor. 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 Aleluia. Às vezes, irmãos, o adversário permite pessoas começar a fazer a obra de Deus sem uma firme fundação. Só que o diabo sabe certinho o botão de apertar. E ele deixa, ele vai deixando. Chega uma hora, ele fala, vou parar esse camarada. Ele só faz assim, aperta o botãozinho. Desmorona. Porque ele não construiu, ele não fez fundação. Às vezes eu fico olhando para certas carreiras de homens de Deus, pessoas que nasceram na fé comigo, que hoje estão frustrados, que desanimaram do ministério. Por causa disso, que eles não ajeitaram a sua vida aqui embaixo. E subiram lá em cima, e quanto mais subir o tombo é maior, há escândalo, há vergonha para o evangelho, você vai ser envergonhado, você vai se frustrar, e daí às vezes muitos ainda vão culpar Deus, irmãos, por isso. Vão dizer, Deus, por que o Senhor deixou? Mas você não tinha um firme alicerce, amém? Eu quero agradecer aos irmãos de ter tirado esse tempo para nos ouvir. A obra de Deus não é nem denominação, porque por enquanto isso aqui nem sei o que é ainda. Vai ser alguma coisa, não sei o que vai ser, mas Deus vai fazer uma obra. A intenção, irmãos, é que nós venhamos crescer, essa cidade venha mudar. Sabe quem Deus está esperando para mudar a cidade? Uma pessoa. O Senhor. Se o Senhor se dispor, Deus muda essa cidade. Você sabia que Noé... Eu vou gastar esse último tempinho. Hebreus. Eu gosto dessa explicação de Hebreus sobre Noé. Pela fé, Noé
condenou o mundo da sua época. Quer ver? Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não aconteceu, porque não tinha vindo chuva, mas ele creu naquilo que Deus falou, e ele condenou o mundo inteirinho da sua época. Ele mudou o mundo, acabou tudo aquele mundo. Imagine se pela fé nós não podemos ganhar o mundo, se pela fé nós não podemos ganhar essa cidade, se nós ouvirmos a voz de Deus, e nós começarmos a ajeitar a nossa vida, segundo a sua vontade e o seu propósito para nós, as coisas vão mudar. Amém? Vamos ficar nessa palavra, irmãos. Deus, Ele é imutável. Quem muda somos nós. Se nós queremos mudar, irmãos, vamos começar de tijolo em tijolo. Não vamos querer já logo sair por aí loqueando. Vamos ficar no tempo da oração. Amém? Vamos se colocar de pé.